Vamos lá, vamos estar chegando aí. Aí, Flux, ninguém vai entender, só você, hein? Minha Flux. E aí, Verinha? Oi. Aê, voltamos. Estávamos no comercial, voltamos. Ai, a Rayane vai dar continuidade. Peraí, deixa o povo entrar, deixa o povo entrar. Ai, mas vocês viram a pergunta que apareceu bem na hora que deu a pausa aí do intervalo? Da mulher que bate? Como é a mulher que bate? Não, deve ser brincadeira, né? É brincadeira, é meu irmão. É o meu irmão que perguntou. Ai, mó figura. E Deixa acho o povo que foi entrar. a Tânia colocou, precisamos ter o fruto do, Fruto do Espírito. Com certeza. Né? Gálatas 5:22. Precisamos. E Em nome de Jesus. ter uma disciplina, né? Tem que ter uma disciplina, tem que ir treinando, né? O fruto do Tudo é Espírito, prática. né? É prática. Ninguém nasceu, exatamente. ninguém nasceu já com o pacote pronto. Tem que trazer o hábito. A Rayane quer fazer uma pergunta aí. Só pra gente encerrar essa questão de submissão, teve uma pergunta que veio, acho que é da Regiane, que passou e depois eu fiquei pensando nessa pergunta, eu falei, é verdade. A maioria das mulheres que têm me procurado são mulheres muito mais maduras, são pra frente, e elas encontram muita dificuldade no casamento com relação à submissão, porque elas são mulheres mais ativas do que os homens. Que aí é onde entra essa questão que a Glaucia tinha falado, né? Que o Adilson, ele é mais rápido, ele faz... E é onde entra também a questão das diferenças que a gente falou um pouquinho no comecinho da live. E a minha dúvida é saber como que nós, na nossa posição como auxiliadora, a gente faz para poder respeitar esse tempo do marido e, ao mesmo tempo, não tomar a frente para fazer as coisas. Porque a pergunta dela foi, e quando as crises são recorrentes, né? O que eu faço? O que eu aviso para o Joilson? Cara, vai dar errado, não vai dar certo, não tá legal. Ele continua fazendo as mesmas coisas e isso me atinge emocionalmente. E eu também, no meu lugar de auxiliadora, eu vendo que tá dando tudo errado, eu vou querer fazer o certo, mas aí eu não posso, porque aí eu vou ser insubmissa. Como que a gente concilia tudo isso? Porque é uma loucura, né? Fala aí, Gal. A submissão, ó. Fala aí, Gal. Uma situação que você está colocando ao inverso da minha, né? Você até me citou o meu nome, nosso caso aqui. Mas eu acho que a gente tem que seguir o que a gente vem já falando aqui. A oração, né? A mulher precisa ter essa consciência, não ter dúvidas nenhuma, não deve parar dúvidas nem na mente dela, nem no coração, que ela é a intercessora no lar dela, ela é a principal intercessora pela vida do marido dela. E eu acredito que esse caminho da oração é o mais poderoso de todos. Porém, além desse caminho, né, que o Senhor nos dá gratuitamente, né, que é o nosso diálogo com Ele, buscar nele, sabe aquela coisa, Deus, toma aqui esse homem, que eu não aguento esse homem, Senhor. Deus, é teu filho, é criação tua. É mole demais, não faz as coisas, esquece as coisas. Fala... Mas não vai orar assim na presença dele. Não, né? não na presença de Deus. Na presença de Deus, não na frente do marido. Cara, é um banana. Ou então, né, vou amenizar aqui então, né, vai.
Ai, Senhor, como eu gostaria, Senhor, que ele fosse mais ágil, que ele tivesse mais atitude, fica tanta coisa para mim, eu acabo fazendo. Deus espera isso de nós, né? Que a gente tenha essa liberdade de falar isso para ele no nosso íntimo, né? Na nossa oração. E eu acredito que Deus ouve essa oração. E além disso, o Senhor tem nos dado, como a gente já falou aí no início da nossa live, né? Dentro da igreja, pessoas para nos ajudar. E a gente precisa buscar ajuda. Conselheiros. Conselheiros, a gente não pode ficar dentro da nossa casa ou tá orando. Tem diálogo. Tá vendo que não tá tendo frutos, resultados daquilo que se espera, né? De melhorias, de crescimento, de amadurecimento. Buscar ajuda, né? Deus nos dá essas pessoas, Deus nos presenteia, né? Com esses conselheiros, pastores, né? Como vocês têm aí na igreja de vocês e trabalham com casais. Gente, vamos buscar ajuda, porque às vezes você como esposa está falando e o outro não está, né? Não tá tendo aquele feedback, não está voltando, né? O que você espera do outro. E às vezes vem um de fora para te aconselhar. Não é? Você tem que ter sabedoria também em quem escolher. Não pode sair abrindo, né? Sua dificuldade de casal para Deus e mundo. Vai pôr no Facebook, né? É verdade. Quem é que vai no Jamais. Facebook, põe uma frase lá que você já interpreta, né? Ih, tá com problema. Será que é um casamento? É um casamento. É bem assim. Ih, bem tá assim. falando de fulano. É assim, né? Não, não é esse o caminho, né? É além da oração, do diálogo. Não deu, gente? Vamos buscar ajuda, né? Em amor, né? Também. Em amor. Uma coisa importante que, independente do credo do ser humano, ele tem já algo que Deus colocou em todos nós, que somos adâmicos. Deus colocou em nós alguns sensos que são importantíssimos, né? Digamos assim, não são sensos. Alguns atributos indiretos de Deus que o homem tem. E assim, o homem, ele não perde esses atributos, mesmo estando lá na prostituição, estando no homossexualismo, estando no roubo. Aquele versículo lá de Gênesis que diz que Deus fez o homem à imagem e semelhança dele. Isso é importante, muito importante, principalmente para quem está nos ouvindo, que a vida vai mudar se a pessoa começar a enxergar isso diferente. Esses atributos, eles estão com todos nós em todos os momentos. São os atributos, tem os atributos diretos e os indiretos de Deus. Tem atributos que só Deus tem, que é onisciência, onipresença, onipotência, e aí vai. Mas tem alguns atributos de Deus que ele compartilhou com a gente, independente de qualquer coisa. Então, mesmo um cara que não é cristão, ele tem esses atributos, que é o quê? A capacidade de perdoar, de amar, de misericórdia. Todos nós temos. Então, o que a gente tem que aprender é o seguinte: no momento de dificuldade, você já falou um monte de vezes com o teu marido, lembre-se que esses atributos, ele tem de amor, de consciência, de reconhecimento de que está errado. Tudo isso ele tem. E se você começa a tratá-lo em amor, ele vai perceber que o que você está falando é para o bem do relacionamento dele. Independente de qualquer coisa. Tem dois caras brigando. Você não separa a briga dando pancada nos dois. Você vai explicar o quanto está sendo ruim para os dois e ver aquela briga. Então, se você, a Gal, comete um erro e eu, em amor, começar a falar desse erro, ela vai ter a consciência, porque está dentro dos atributos que Deus deixou para ela, mesmo não sendo cristã, a consciência dela vai conduzi-la e vai entender que aquilo que está falando é em amor e que ela vai precisar mudar. E aí tem oração que vai ajudar, tem um monte de coisa. Mas essa percepção é muito importante, porque aí o nosso casamento muda. Não é gritando, não é expondo, não é indo pro Face, não, é em amor. E é para tudo. Para tudo. E E tem aí uma a gente coisa... vai em amor justando. Pode falar. Verdade. Tem uma coisa que, graças a Deus, a gente tem como hábito, aqui em casa, em qualquer lugar, eu e a Rayane pode estar brigado. Mas é raro que as pessoas vão saber disso. Quando eu falo brigado, não é que a gente discute, sai em tapa, não tem agressão e nunca vai ter em nome de Jesus Cristo. Só que Amém. em momento... Amém. Mas só que assim, em nenhum lugar, em nenhum momento, as mulheres vão ouvir a Rayane falando do Joilson. Nenhum momento.
Ah, não, ele é assim mesmo, ele é chato, ele é assim. Ela nunca. Eu posso ter os meus defeitos. E eu tenho eles. Só que nunca vai ver a Rayane. Mas você nunca vai ver a Rayane falando de mim para outras pessoas sentado numa mesa, numa festa, dentro da igreja, nunca. E é recíproco. A Rayane tem os desafios delas. Ela tem também as limitações dela, mas nunca ninguém vai ouvir eu falar da Rayane. Por que eu estou dizendo isso? O que mais acontece quando a gente senta assim, uma mulher, cara, ela detona o marido dela no meio da roda, no meio da mesa, fala um monte. Meu, elas esquecem dessa percepção que o pastor está falando e esquece do poder que temos na palavra. A Bíblia diz que assim como nós imaginamos a nossa alma, assim somos, assim ela é. Meu, então se eu imagino que eu sou uma pessoa infeliz ou frustrada, que tem uma esposa infeliz ou frustrada, meus, Satanás vai entrar em ação, botar em prática aquilo que eu fui liberado na minha boca. Então, as pessoas, em vez de ela usar a palavra para fazer a oração, ela usa a palavra para poder não só vomitar as suas raivas, as suas iras, e também, cara, para dar como sentença na vida dos seus maridos e das suas esposas. Então, assim, quando vocês estavam falando a respeito disso, eu lembrei, eu falei, meu, alguns momentos que eu e a Rayane não tava legal, mas, meu, nunca que ela pegou e falou assim, ó, mano, aquele ali é um chato. Na verdade, acho que teve uma vez só que a Rayane ousou, né, fazer alguma coisa, deixei tudo rolar. Fingi que nada estava acontecendo. Depois eu fui conversar com ela. Eu falei com ela no carro, ó, é assim, 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 não gostei disso. Mas são outras pessoas, nossa, tipo, seu marido, isso aí é um banana mesmo. Isso aí é um frouxo. Joilson, ele não se posiciona, Joilson. Então, assim, elas detonam o cara. Embora tenha um monte de homem frouxo também. Não tô falando de que eu falo frouxo. Não é que o cara que tá ser agressivo, dá pancada na mulher, mas não, tomar a atitude dele, o posicionamento dele, de sacerdote. Porque eu tenho que cobrir essa mulher de oração. Eu tenho que ser um mantenedor dessa casa. Meu, tem os momentos que é ela que precisa do meu amor, do meu abraço, do meu carinho. Então, o que está acontecendo? Então, eu falo das mulheres, mas os homens também, cara. Minha mulher, Joilson, também, cara, vive queimando o arroz, que o Adilson falou assim. Então, assim... E pasme, gente. Não tem mulher que não sabe cozinhar. E agora? Você está entendendo? Então, assim... Tem algumas coisas sendo invertidas que o homem está tomando a posição de dólar e a mulher está sendo o sacerdote. Como a gente muda essa chave aí, pastores? Eu sei que a gente pode chegar e falar assim, meu irmão, mulher auxiliadora, o homem é sacerdote. Mas o homem, cara, quer ficar fincado naquela pia, naquele fogão, ele quer ficar dentro de casa. O que a gente faz, pastor? Dá aquelas pancadas? Como é que é? Eu sempre digo que a gente tem que sempre estudar e conhecer o máximo a pessoa que está com a gente. Quando o homem ele tem uma constituição totalmente diferente da mulher. O homem, quando ele casa, ele quer sossego. Ele quer sossego. Ele casa, ele acha... Eu quero sossego. Eu quero sossego. Ele acha que a mulher... Ele acha que eu agora casei, já fiz o que você queria... Comprei um terno bonito, você casou com um vestido bonito, agora é sossego, né? Comidinha na hora, roupa lavada e tal. E não é isso, gente. A relação não é essa. A mulher, quando ela casa, ela continua brincando de casinha. Eu falo isso nas minhas ministrações. E o homem tem que ter essa percepção. A mulher continua brincando de casinha. Comprou uma cortina nova, está brincando de enfeitar a casinha. Pintou a casa, está brincando de enfeitar a casinha. A mulher e o homem... Ele tem que ter esse conhecimento que os dois vão ter uma expectativa com relação ao casamento. Fala, Deus. Então, assim, é verdade isso. Então, quando a gente tem esse conhecimento, a gente, como eu falei, o conhecimento ele nos empurra para vivermos melhor. O meu papel, preste atenção, homem. Você falou uma coisa legal. O homem tem que ser homem. Davi falou isso para o filho dele. Seja homem. Sabe por quê? Ele já estava percebendo que Salomão ia pisar na bola. Ele já estava percebendo isso e falou, cara, tu tem que ser homem. O homem que é homem tem uma mulher só e cuida dela. Esse é o papel do homem. Isso aí. O homem que é homem, ele conhece os papéis de liderança.
Eu tenho uma amiga, que é uma conhecida nossa, que fala assim, homem que é homem tem pegada, entendeu? Ninguém fala mal da minha mulher, ninguém mexe com os meus filhos. Sabe, essa postura não é minha mulher que tem que ter. Porque Deus, quando fez, nos compôs, Ele desenhou a gente, Ele deu algumas características, alguns papéis que são nossos, que é do homem e o que é da mulher. Então, a gente tem que respeitar isso. E não pense, você que está nos vendo ou ouvindo, que se você fizer o contrário, você vai ter esse. Porque não vai, porque a palavra de Deus é absoluta. E se os meus papéis estão estabelecidos na Bíblia, eu tenho que cumprir. Se eu tentar deturpar, sabe o que vai acontecer? Eu vou ter problema. E aí o nosso casamento, ao invés de ficar excelente, fica horrível. Então, assim, qual é o conselho para quem está invertendo os papéis? Busque em Deus o seu verdadeiro papel. Talvez com a ajuda de um amigo, com a ajuda do pessoal que está aí no litoral, com a ajuda de vocês, com a ministração de vocês. E aí você vai ver que é muito melhor eu cumprir o meu papel. Porque também tem muita gente que exige um papel por desconhecer que aquele papel não é dele. Eu falo sempre para as mulheres, você, quem é líder na sua casa? Fiz uma palestra algum tempo atrás, e aí o cara veio e falou para mim assim, minha mulher que é líder lá, ela que manda. E ela veio falar assim, sou eu que mando mesmo. Falou para mim, sou eu que mando mesmo. Eu falei para ela assim, você cuida da sua casa? Cuido. Você cuida dos seus filhos? Cuida. Você... Comecei a perguntar várias ações que a mulher tem que ter. E ela sempre dizendo que faz, que faz, que faz. Eu falei, e você está fazendo mais essa ainda que é a do teu marido? Talvez você lá na frente vai ter dificuldade. Porque você está trabalhando além do que você deveria trabalhar. Verdade. Então deixa ele cumprir o papel dele, incentiva Verdade. Ele, seu líder, a te proteger, a cuidar de você, que aí você vai ter uma bênção de Deus na tua vida e aí o seu casamento vai ser show de bola. Amém. Top, show de bola. Quer falar alguma coisa para a gente ir para o último tópico? Bloco. Gente, está muito bom aqui. E a última coisa que eu vou falar aqui, que é o mais desafiador de todos, se chama santidade. É muito fácil falar sobre santidade. Ser de santo como eu sou santo. O que é santo, Joilson? O que é ser santo? Como é ser santo? Porque, assim, no mundo de hoje, é muito fácil você sujar suas vestes. Satanás, ele tem um leque de opção para cada um aí. Tem um leque. Então, assim, vou contar alguns casos, algumas experiências que chegam até nós, como líder, né? Isso porque a gente não é responsável por casais. A gente lidera os líderes de célula e a maioria, obviamente, é casal. Então, assim, existe casal que o homem busca muito e a mulher não quer nada. Às vezes a mulher não quer mais nada com Deus e o homem está ali buscando. O normal que a gente costuma escutar por aí é que a mulher está buscando para o cara, a mulher intercessora, vai para o monte, faz campanha, faz isso e aquilo. Hoje tem casos, e muitos casos, que é o homem que está fazendo tudo isso, querendo recuperar o seu casamento. Também tem casamentos que a mulher está envolvida em vícios, o homem também está envolvido em vários vícios, e assim está imaculando o casamento. Existe também desafios que o homem está mergulhado na imoralidade, que só ele pensar, ele já adulterou. Então, se ele só pensou e adulterou, quando ele está vendo o vídeo, quando ele consuma seus atos, também já manchou as suas vestes. Enfim, existe um leque de coisas e opções para manchar o nosso leque, manchar as nossas vestes. Dentro da santidade, tem algumas perguntas que eu quero fazer, mas a minha primeira pergunta eu creio que a Raiane também vai fazer. Nos dias de hoje, para a gente manter a nossa família hoje, eu sei que com oração, consagração, leitura da palavra, como a gente mantém essa santidade, pastores? Não só no casamento, mas com nossos filhos, nossos liderados, porque o investimento do inferno está intensificando dia após dia. Já pode responder? Pode. Você pode. Olha, eu acho que a gente tem que... Hoje em dia a gente tem que se blindar, né? A primeira coisa que eu acho que tem que fazer é blindar a nossa mente e o nosso coração. Quando a gente ora, né, juntos aqui, eu oro sozinha, eu sempre peço para Deus,
né? Tem um louvor que a gente está sempre cantando, que é bem conhecido aí também, que fala: Deus, se os teus sonhos, se os meus sonhos não forem os teus sonhos, muda os meus sonhos, né? Então eu tenho orado assim: Senhor, se os meus desejos não forem os desejos do teu coração, tira isso do meu coração. Eu acho que essa fala a gente tem que ter diariamente com o Senhor, por causa da nossa própria... a gente tem uma origem pecaminosa, né? Então a gente tem tendência a ter pensamentos errados, desejos errados, não é? Olhar para onde não deve, falar o que não deve falar. Então a gente tem que ter diariamente esse cuidado, né? Agora, falando do nosso lar, da nossa casa, né, especificamente do nosso casamento, eu acho que a gente tem que se blindar. Tem que blindar o nosso coração para as coisas que a gente está vendo que não provém de Deus. Não vai engrandecer o nosso casamento. Por exemplo, o que a gente tem assistido na TV, né, o que a gente tem visto no nosso celular, quem tem sido as nossas amizades, quem tem entrado aqui pela porta da nossa casa. Legal, né? legal. Com quem o Adilson está se relacionando lá no trabalho. Ele sai todos os dias de casa, vai trabalhar, ele trabalha, né, numa empresa muito grande, né? Que é os Correios, né? Ele vai trabalhar nos Correios todos os dias. Eu fico em casa, porque eu sou do lar, né? Eu sou formada, mas hoje eu meu trabalho é o ministério, então eu trabalho de casa. Estando em casa, o que eu faço? Eu oro pela ida dele, oro enquanto ele está lá, e eu oro assim, eu peço ao Senhor que coloque uma venda nos olhos dele para as coisas que não vão acrescentar para ele, que não vão fazer ele ser um homem melhor do que ele já é, né? Eu peço a Deus para deixar ele surdo para as coisas que vão estar falando ao redor dele. Amém. E que não vai edificar a vida dele. Por exemplo, aquelas piadinhas sem graça que às vezes pode ter ali no trabalho, mas que às vezes também tem no seio familiar, sabe? Quando as famílias se juntam, né? Ou então, sabe, lá no grupo de WhatsApp, né? Quando alguém manda aquelas coisas que você olha assim, meu Deus, é lixo, sabe aquela lixarada? Então a gente tem que viver o tempo inteiro, hoje em dia eu acredito que é assim, o tempo inteiro, com os olhos bem abertos, né, a mente aberta, para ver que Satanás está nos bombardeando com coisas para nos roubar o que você colocou aí no início, né? Essa santificação. O que é ser santos? É ser separado, né? Estarmos separados, né? Estamos inseridos nesse mundo, mas não compartilhamos com as coisas que no mundo estão e que não são coisas que não edificam o nome do Senhor. Então, como casal, eu acho que a gente tem que se ajudar a um cuidar do outro, né? No tópico anterior aí, alguém escreveu assim que nós somos uma equipe que trabalhamos em prol do mesmo objetivo, né? Então, nós temos um objetivo, eu e o Adilson, que é a gente manter o nosso casamento, manter o amor que a gente tem um pelo outro, a unidade que a gente já conquistou, né? A fidelidade, a sinceridade no diálogo e na comunicação. Só que isso tem que ter uma manutenção diária. Não adianta dizer assim, hoje está com 32 anos de casado, vamos descansar, tirar férias, vamos deixar para lá que já está tudo bom. Não. Tem que continuar cuidando, continuar blindando o coração, a mente, não é? Não, esse tipo de programação não serve para gente. Esse tipo de programa aqui na TV não edifica, não agrega, né? Essas amizades aqui, gente, não rola, não dá, né? Então, assim, esse cuidado, eu acredito nisso. Além de toda aquela questão, né? A oração juntos, separado, leitura da palavra, e estar na casa de Deus, eu acho que é muito importante. Mesmo estando na casa de Deus, a gente também tem que ter cuidado, tem que estar blindado, né? Tem que tomar cuidado, tem que cuidar um do outro ali na casa de Deus. Eu faço isso. Não faço, marido? Demais. No nosso caso, a gente tem esse ministério, né? Vai aqui, vai ali, treinamento aqui, palestra lá, enfim. A gente está sempre junto, né? Eu sei que cada um tem seu estilo e cada um procura viver melhor dentro do que os dois entendem que é melhor, né? Para o casal. Como, por exemplo, eu sei que tem casais que
a mulher trabalha até mais horas do que o marido, mas eles vivem harmoniosamente bem. O importante é que a harmonia do casal esteja, né, dentro de algo assim daquela atmosfera daquele contexto que agrada o Senhor. Em tudo o Senhor tem que ser sempre exaltado e glorificado, não é? Bem. Porque por onde a gente passar, por onde a gente estiver, as pessoas precisam olhar pra gente e falar assim: caramba, aquele casal ali, tá vendo aquele casal ali, ó? Aquela moça com blusa de alcinha, cabelo cacheadinho ali, ó, e aquele meio carequinho ali. Eles são diferentes, não são? O que será que tem eles, né? Nossa, não sei, eu queria ser amiga deles, eu queria andar com eles. Eu queria que a minha casa fosse igual à casa deles. O que tem de diferente da tua casa, no teu casamento? É a presença de Deus, não é? Amém. Não Com é um certeza. juízo perfeito, nem uma raiva perfeita. É um casal que escolheu estarem juntos, né? Escreverem uma história, mas com a presença de Deus nesse caminhar. Só para dar uma complementadinha ali, né? Por isso que eu falo, não tem como a gente viver longe da palavra. O processo da salvação está inserido a santificação, né? Nós fomos alcançados pela graça de Deus, fomos justificados pelo sangue dele, somos santificados. O que é essa santificação? É buscar todos os dias ser igual a ele, né? Até chegarmos um dia a vivermos com ele no céu. Então, quando a gente tem esse entendimento bíblico, um abraço, a gente vai viver melhor. Porque aquilo que eu falei, a relação que eu tenho com Deus vai balizar minha relação com a Glaucia, o Elizinho aqui, né? Vai balizar isso aqui. Então, assim, se eu entendo isso, que eu estou buscando essa salvação, esse processo de santificação que a Gal falou, de busca de coisas boas e práticas viáveis, eles vão ser algo natural na minha vida. Porque um dia eu quero ser, de fato, regenerado, mudado e viver com o Senhor eternamente. É isso aí. Amém. Amém, em nome de Jesus. Gente, tem algumas perguntas para fazer? Se tiver, vocês têm 1 minuto aí para poder subir essas perguntas aí, para a gente liberar esse casal. Deixa eu só fazer uma pergunta que eu esqueci, que na verdade me pediram, coloquei até por tópico aqui, e até esqueci de fazer essa pergunta. E quando a esposa ou o marido toma decisões sem comunicar ao seu cônjuge? Como é que faz? Por exemplo... Eu não quero polemizar o assunto, mas eu esqueci. Longe de você! Porque é desafiador, porque às vezes o homem faz muito... No começo do nosso relacionamento, que eu creio que é natural no relacionamento de todo mundo, eu tive durante alguns meses atitude de solteiro casado. Porque eu era solteiro e passei a ser casado, eu tive alguma cintura. Eu pensava sozinho, comprava tudo, e decidia por mim, era isso e aquilo, e essa mulher bufando, e era com raiva. Quase infartei. Então, mas graças a Deus ela teve muita paciência para me ensinar sobre tudo isso, né? E graças ao Senhor eu tenho um coração ensinável e sou muito flexível a respeito de tudo isso. Não sei se tem técnicas, se tem dica, eu sei que tem oração para tudo isso. E quando o bendito homem, a bendita mulher começa a tomar um monte de atitudes que faz tudo errado, principalmente o financeiro. Ele se extrapola todo, ele tá com a corda no pescoço, tá com medo de falar para a mulher. E aí, como é que reage disso aí? E dentro desse financeiro sempre tem as coisas sutis, né? Por exemplo, eu vou comprar aquele sapato, mas eu vou comprar escondido, não fala nada para ele, hein? Sempre tem essa. Tu comprou sapato? Não. É verdade. Tem que tomar cuidado com isso aí, né? A mulher gosta muito de sapato. E alguns homens também. Eu também. No caso, eu gosto mais de sapato do que a Glaucia. Sério? Olha só, é o que eu falei, ó. Quando a gente faz as coisas, primeira coisa, eu não casei com uma inimiga. Vocês dois não são inimigos. Show. Ponto. Legal. Não são inimigos. Você casa com alguém que você quer dividir a sua vida eternamente. Até os incrédulos, eles casam com a expectativa de viverem bem.
Ninguém casa com a expectativa, ó, vou dormir, essa mulher vai jogar água quente na minha orelha. Ninguém casa com essa expectativa. Então, hoje aconteceu um fato que eu vou contar para vocês. A gente tem um empreendimentozinho aí e tal, e a gente tem um funcionário lá. Esse funcionário, sem eu mandar, foi lá e fez ele teve uma ação que gerou um custo. Só que antes de eu repreendê-lo, eu fui ver o motivo que ele fez daquele jeito. Por que ele fez daquele jeito? E a intenção dele era uma intenção muito boa. O meio é que foi ruim. O meio que ele fez é que estava errado. Então, eu conversei com ele, orientei ele, pô, legal, boa sua atitude, mas aí da próxima vez você tem que agir assim, assim, assim. Ela presenciou a minha conversa com ele. Ela ouviu, né? Então, assim, a mulher quando vai errar, gente, tem muita gente que erra com a intenção de acertar, né? Então, às vezes, assim, pô, eu amo a minha mulher, ela tá com uma dificuldade, quer ir no cabeleireiro, eu não tenho R$500 para pagar o cabeleireiro dela. Uau. Ai, amor, R$500, amor. Tudo bem, amor. 450, amor, não 500. Mas, naquela vontade de satisfazê-lo, eu vou e meto um cartãozão de crédito sem ter condição. Tá errado. A atitude da Gláucia, ela tem que ser uma atitude que me ajude a não tomar essa atitude errada. Então, assim, a Gláucia tem que se envolver em tudo. A gente não tem transparência de Adão e Eva. Nus em todos os aspectos. Ela tem que saber da minha senha dos meus cartões, as dificuldades. Eu falo sempre para ela, Gal, esse mês está brabo o negócio. Vamos para um outro caminho, né? Vamos para, quantas vezes eu já falei para ela? Ela que não quis. Falei assim, vamos fazer o seguinte, eu vou pegar todo o dinheiro e você vai administrar a questão financeira da nossa casa. Não, mas eu aceitei. Só que eu fiz uma contraproposta. Eu falei assim, ok, passe para cá a planilha com todas as contas a serem pagas, mas me passa tudo zerado. Aí ele falou, impossível. É impossível, eu falei para ela. Mas acabamos de comprar um apartamento que tem não sei quantos anos de financiamento. Como é que eu vou dar a conta zerada para ela? Não tem como. Não tem como. Agora, ela sabe de tudo, ela está acompanhando tudo. O grande lance é inserir o cônjuge na relação de fato, né? Então, na questão financeira, nas dificuldades, todas que nós tivermos, gente, a transparência ela é ótima para tudo isso. E aí o amor que nos motivou no casamento vai sobrepor todas essas diferenças e essas dificuldades. E na verdade, isso entra na verdade, né, que a gente falou lá atrás, e a comunicação. Comunicando a verdade, não vai ter problema. Na verdade, hoje ela me auxilia nos desafios. Quando eu chego para ela e externo para ela o problema, ela hoje me auxilia. E show de bola o que o pastor falou, nós não somos inimigos. E é verdade, tem muita gente achando que tem o seu inimigo. Tem uma pergunta aqui da Rafa, eu acho. Ela fez o seguinte, atualmente, muitas mulheres são provedoras da casa e não querem se submeter ao marido. Qual o conselho para essas mulheres? Eu vi essa pergunta aí, eu li. Aí quem estava falando... Eu falei, eu quero ver como é que vai ser a resposta dessa pergunta. E aí? A mulher que, né, provém... Gente, o que baliza os papéis não é o dinheiro, é a palavra de Deus. Uau! É a palavra de Deus. Uma vez, uma líder de uma grande igreja aqui no litoral, aqui na Zona Leste, ela falou assim, eu estava falando sobre liderança, e ela falou assim, a Gal vai lembrar, ela falou assim, mas eu sempre achei que quem ganha mais é que manda, porque ela ouvia isso. E ela ganhava mais do que o marido dela. E ela falou, não, mas eu achava que era eu que tinha que mandar, porque eu que ganho mais. Eu falei, nada disso, nada disso. A liderança não tem a ver com quem ganha mais, viu, querida irmã que perguntou? Né? São papéis, e Deus escolheu o homem, porque aqui não dá tempo para a gente falar. Mas tem vários motivos que o ser humano conhece e entende por que Deus escolheu o homem como líder. E uma das coisas é que o homem é mais racional e a mulher é mais emotiva. E essa racionalidade fez com que Deus tomasse essa direção também. Também, não é só isso. Não é só isso. Não quero aqui que os teólogos que estão nos ouvindo depois falem que eu falei besteira. Mas o grande lance é que
os papéis não tem nada a ver com quem ganha mais ou menos. Primeiro que não existe no casamento quem ganha mais ou menos, porque a conta é uma só. É verdade, Né? com certeza. Se a Gal ganha 500, eu ganho 100, então nós dois juntos ganhamos R$600. Então a conta é uma só, não tem quem ganha mais e quem ganha menos. Tem que o meu papel é um e o papel da Gal é outro. Então, assim, papéis é uma coisa e dinheiro é outra. Show. Quer falar alguma coisa, Gal? Sobre? Que embora o pastor deixou muito claro isso. Aqui também, a Rayane, ela, quando ela estava trabalhando, ela saiu acho que em dezembro, né, irmão? Por aí de serviço. Em dezembro, por aí. Ela só pegava a parte que ela tinha que comprar as coisas dela, né? Ela ganhava R$15 mil. Ficava com 14 e me dava 1.000. Vai de lá e dá esse emprego para minha mulher aqui. Mas ela, graças a Deus, ela sempre agia conforme a Bíblia e a sabedoria, né? Sempre que administrou aqui em casa financeiramente era eu. Administra o financeiro sou eu. Mas ela pega e fala, ela juntava o salário dela com o meu e ela falava assim, ó, paga as contas. Às vezes ela era que pagava algumas coisas, porque tinha mais flexibilidade, mas graças a Deus aqui a gente nunca teve esse problema. E como o pastor falou, todo salário a gente juntava, pagava tudo, graças a Deus nunca faltou, Deus sempre supriu. Sou autônomo, sou design gráfico, mas Deus nunca deixou faltar, porque sempre eu apresento as minhas finanças ao Senhor, eu apresento a minha família ao Senhor. Não sou o Joilson, o pentecostal, o cara do fogo do monte, mas eu sou muito sincero com Deus. Deus sabe as minhas fragilidades, sabe os meus sonhos, os meus desejos, os meus planos, juntamente com a minha esposa. Então, a transparência que vocês estão falando, eu deixo muito claro para Deus. Então, gente, vocês estão ouvindo a gente aí, ó, só pegando o gancho, né? E tem mais 2 perguntas para a gente encerrar aqui, que o pessoal já está fazendo. Pegando o gancho que o pastor falou, tinha época que a Rayane ganhava mais do que eu, e tinha época que era eu que ganhava mais que a Rayane. Mas a gente nunca olhou pelos números, e sim olhou pelo todo. Então, a gente sempre uniu, e a gente sempre pagou todas as contas aqui, sobra, porque a Rayane é cara. A Rayane é muito cara. Mulher boa, mulher cara. Mulher boa, mulher cara. É verdade. Ó, deixa eu fazer mais uma pergunta. Fala aí, Só fala para aí. concluir, que uma vez nós estávamos para comprar a nossa primeira casa aqui, primeira casa que nós compramos. E eu me lembro muito bem disso. A Gláucia foi a pessoa que, através do trabalho dela, ela deu toda a entrada, ela saiu do trabalho, recebeu todo o fundo de garantia, tudo, e ela deu toda a entrada, todo o dinheiro para a gente comprar a casa, né, Gal? E não foi isso que fez com que ela mudasse de papel ou de papéis, e eu também. Foi isso. Porque sempre entendemos como vocês que é uma conta só, e naquele exato momento ela tinha aquele dinheiro disponível maior do que eu tinha. E aí, depois, as coisas se inverteram, e hoje as coisas estão empatadas. Ótimo. Estão empatadas. Amém. Né? Glória a Deus. Certo. Deixa eu só... Eduardo, faça a sua pergunta aqui, porque eu acho que você fez em 2 mensagens, se puder resumir. Enquanto você escreve aí, vou fazer a pergunta da Silvia. A Silvia diz o seguinte: quando o homem não sabe organizar as prioridades, é errado a mulher organizar? Sem falar em pagar. Não, nós conhecemos vários casais, não é, marido? Vários casais que é exatamente isso que acontece. Tem alguns casos, né, que nós conhecemos que ela é cuidadora, né, do lar, administra o lar, e ele sai todos os dias para trabalhar. Quando é o dia do pagamento, ele chega, dá o dinheiro todo, né? Não é mais assim, né? Porque cai da conta corrente. Mas assim, essa administração, sabe? Do pagar as contas, do que vai comprar para casa, é tudo com ela. Ele não tem esse dom. Então, eles se entenderam, se ajustaram dessa forma, e não existe para ela a dificuldade em ser submissa a esse marido. Ela não diminui ele, sabe? Não tem essa questão. Uhum. Mas eles entenderam que funcionaria melhor assim, e é assim que acontece. E não tem não tem nada errado nisso. Tem alguma coisa errada nisso? Claro que não. Os casais inteligentes, tem até um livro que fala disso, fazer um merchan agora. Casais inteligentes crescem juntos.
você tem que saber o seguinte, quais são as suas limitações. Lembra que eu falei lá atrás que a gente tem que estudar tudo sobre relacionamento, se conhecer, né? E conhecer a pessoa que está do teu lado para fazer o melhor. Se a Gláucia é melhor do que eu, num determinado aspecto, que ela comande isso, gente. Não existe nenhum problema disso. Vamos dar um exemplo que pode ser dado aqui no ar, né? Por exemplo, nós tivemos uma dificuldade anos atrás na questão do administrar a nossa agenda. Porque o Adilson, né, como vocês já devem ter percebido, notado, né, entendido, ele é uma pessoa assim, dada, extrovertida, né? Gosta de estar com pessoas. Rádio. Ama pessoas, enfim. Né? Ele é dessa turma aí. E ele dizia assim, Rai, a gente já passou cada dificuldade no início do casamento, mas hoje a gente não passa mais. Por causa disso. Porque era sempre sim para os convites, né? E aí a coisa foi indo de uma forma que chegou um momento em que nós tivemos o primeiro problema extra-lar, né? Que foi um sábado em que o Adilson falou sim para 3 convites. Meu Deus. Eu não sei como, né? Que mágica que ele pensou em fazer. E nós estaríamos, num curto espaço de tempo, em 3 lugares diferentes para atendermos aqueles convites. Não foi? E aí, quando isso aconteceu, nós já estávamos vindo assim, sabe? Tava virando uma bola de neve a coisa. E aí, nesse dia, eu falei, olha, isso daí acho que não vai dar certo. Ele falou, deixa comigo, eu que sei, deixa comigo, vai dar certo. Porque eu saio de um lugar, corro para o outro, saio do outro lugar, corro para o outro. Para resumir a história, nós tivemos problemas, porque no primeiro compromisso houve um atraso, consequentemente, né? Atrasamos no próximo compromisso, só podemos pular para o terceiro. O terceiro, óbvio. Num ponto foi bom que isso aconteceu, porque aí, tipo, caiu a ficha, sabe? Então eu falei assim para ele, vem cá, eu posso cuidar da nossa agenda? Ele falou, tá bom, vai, cuida. Mesmo assim, não foi fácil o início, sabe? Porque, que nem, você ligava para ele, um exemplo, né? O Joilson ligava para o Adilson, aí falava, pastor Adilson, mas é um evento assim na minha igreja, né? Gostaria muito de ter a presença de vocês. Dá um jeitinho na sua agenda. Você não dá um jeitinho na sua agenda, pastor Adilson? E ele tinha dificuldade de falar. Ele tinha dificuldade de falar assim pro irmão. Olha, irmão, nessa data não dá mais pra gente, não. Porque ele queria estar lá. Eu entendia ele, porque isso é uma chama, né? Inflama no coração dele. E, sabe, esse id, ele tem isso. Então, eu também comecei a entender esse lado dele. Mas, sabe, esse ajuste, ele precisou acontecer. E hoje quem faz a nossa agenda é ela. A gente tem que ser... O homem inteligente, ele reconhece a sua fragilidade e a sua, entre aspas, suas fraquezas e dificuldades. E pede ajuda. O fraco não é aquele que pede ajuda, é aquele que se mantém na fraqueza. Esse é fraco. Agora, aquele que pede ajuda, esse cara é forte. Essa pessoa é forte. Então, se eu estou casado com a Gláucia, somos um só, né? 2 transformados em um. Vou usar tudo que ela tem de potência. Outra coisa, um exemplo prático do dia a dia. Aqui em casa, quem faz o feijão preto sou eu. O feijão preto é comigo, é uma receita minha. Quer comer feijão preto? É a Gal. Agora, quer comer um feijão branco? Entendeu? Quer comer um pão de cebola? É comigo. Ô, Glória! Aí falou comigo. Quer comer, Legal. Quer comer um cuscuz de tapioca? Já é com a Gal. Sério? Na boa. Né, marido? Claro. Na boa. E aí a gente vai se ajustando, né? E vamos nos potencializando, gente. Né? Show de bola. Vamos nos potencializando. Pode falar. Olha, deixa eu só... Eles estão pedindo para repetir o nome do livro e a gente vai fazer a última pergunta aqui. Peraí. Qual que é o livro Casais Inteligentes Crescem Juntos. Tem um outro que é Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. Né? A Rafa está dizendo aí que o macarrão à carbonara. Quando quiser comer o macarrão à carbonara, é comigo. Vamos lá, vou fazer a pergunta do
Você acredita que a gente vai quase estourar o próximo live também? Sério? Então, vamos parar então. Tá bom, tá bom. Não, a gente vai fazer essa última pergunta. Feridas criadas entre o casal, dada a fraqueza de um que causou mágoa no outro depois de muita luta, houve perdão, mas havendo um indício de recaída. E aí azedou tudo novamente, estragando a harmonia. E aí, como fazer? Essa é Ou boa, seja, deixa eu tentar reformular essa pergunta aqui. É uma pergunta boa. Pelo que é difícil, né? Eu já vi que a resposta não vai ser tão simples. Pelo que eu entendi, o Eduardo pegou e falou assim: uma ferida criada num casamento, né? Depois de muito tempo, muita luta, houve o perdão. Só que houve a recaída e estragou a harmonia. Como é que faz? É isso, Eduardo? É isso mesmo, né? Pelo que eu entendi, foi isso. Eu li uma parte aí, foi isso que eu entendi. Eu acho que a gente está indo aí para a última pergunta, eu acho uma das últimas, mas eu acho o seguinte, olha, a nossa relação é baseada sempre na relação que Cristo tem para conosco. Ponto. Quantas vezes a Bíblia manda a gente perdoar o outro? 70 vezes 7. Beleza. Isso é hipotético. Na realidade, o que Jesus está dizendo é o seguinte, cara, é 70 vezes 7. Mas é por hora, por minuto, por dia. Isso é hipotético. Uau. O perdão, ele é algo que tem que ser quando precisar. E a relação do casamento, presta atenção, Eduardo, a relação é de perdão até Jesus voltar, cara. Se a tua mulher fez alguma coisa errada, você perdoa. Se ela errar de novo, você perdoa. Se ela errar de novo, você perdoa. Sabe por quê? O perdão liberta as pessoas. Ele não deixa as pessoas cativas. Então, se a Gal errou, eu perdoo. Se eu errei, ela me perdoa. E se ela errou de novo, se ela errar de novo, eu vou perdoar de novo. Porque é a relação que Deus tem com a gente. Muitas pessoas falam assim, eu ouço muito isso, sabia? Até na minha família. Eu tenho que perdoar e não tenho que mais ficar junto. Nada disso. Eu falo assim, Jesus faz assim contigo? Jesus fala assim, eu vou te perdoar. Quantas vezes eu já menti? Eu, Adilson, várias. Já pedi perdão várias vezes. Não vivo na mentira hoje, porque eu fui liberto disso. Mas lá atrás, eu já cometi pecados, foi várias vezes. E aí o que acontece? Jesus me perdoou todas as vezes. A consequência que é diferente. Sim. Jesus, ele trata com a gente com consequências, mas ele perdoa os nossos pecados. Então, assim, o Eduardo ele tem que sentir o seguinte, ele vai ter que perdoar. É claro, vai abalar, ela vai ter humilhação, talvez, vai ter amargura, vai ter uma série de coisas que faz parte do processo de perdão. Né, Gal? Mas o perdão ele tem que acontecer. Mas eu, que sou a pessoa que, no caso, eu pisei na bola com você, um exemplo, né, para entenderem o meu raciocínio. Eu pisei na bola com você, você tem me perdoado. Mas eu estou precisando também da sua ajuda para que eu mude o foco daquilo que tem me levado na direção dessa dificuldade, entendeu? Então, algumas coisas também precisam acontecer dentro né, dessa unidade de marido e mulher para ajudar o outro, para que aquilo muitas vezes não se repita, né? Mudar a rota, mudar a rotina, a disciplina de alguma coisa, o hábito de alguma coisa. Concorda, marido? Existem muitas coisas que o casal comete que explode sempre ou no marido ou na mulher, mas os dois têm culpa. Normalmente, uma separação, ela tem dois culpados, não é só um. Eu sempre falo que ninguém erra sozinho. Então, assim, a gente precisa entender que o perdão faz parte do nosso processo. Não estou dizendo aqui e nem vendendo uma falsa ilusão aí, achando que perdoar é fácil. Não é fácil. É um processo que ele tem que começar. Ele tem que começar. Agora, é algo que a gente tem que colocar em prática todos os dias, né? Porque é assim que Jesus faz com a gente. Se você erra, Jesus te perdoa. Ele trata com as consequências e não... Ele me diz para tu, não quero mais conversar contigo. Tem muita gente que fala isso. Eu perdoo, mas não quero me relacionar mais. Já ouviram isso? Não tem coerência. Não é assim que Jesus faz. É incoerência. Jesus fala assim, olha, eu vou continuar me relacionando com você. Um tempo atrás, nós fomos desafiados por um casal
a ajudá-los nessa questão de liberar perdão e mudança de atitude. E foi assim, ele estava viciado em internet, né? E ela reclamando, porque o vício dele acabou levando ele ao pecado, óbvio. Sim. E aí, conversando com ambos, né? Nós primeiro ouvimos, depois nos posicionamos. E como esposa, eu me dirigi a ela e falei, olha, você, como esposa dele, precisa ajudar o seu marido. Como que você... Porque ela tinha relatado todo o dia dela, como era, né? Então, como que você, após um dia de trabalho, chegando em casa, disse que vai cuidar das suas prioridades e na hora de deitar, vira para ele, amor, vamos deitar, vamos pro quarto? Aí ele disse que... Ele sempre dizia, não, vou ficar por aqui. Nessa, ela ia pro quarto dormir e ele ficava ali na sala usando o computador e acabava entrando na internet, entendeu? Falei, então, você não pode mais deixar o seu marido sozinho na sala. Você tem que ter com ele um combinado, olha... Tal hora vamos deitar os dois. O computador será desligado, né? Vamos orar, porque tem que ter oração também, né, gente? Orar para que Deus, né, trabalhe no coração dele, para que haja uma limpeza, né? A mente da pessoa já vai ficando também neutralizada com aquilo, né? Então eu falei para ela, você como esposa, você também precisa ajudá-lo, não pode deixar esse homem sozinho, né, na sala, até altas da madrugada em frente ao computador. Ele precisa disso, porque sozinho ele não vai vencer. Aí a mente dela, né, abriu para isso, né? Eles tiveram um pouco de luta no início, que ele enfrentava ela. Ela foi, né, joelho no chão, orar. Só que aos pouquinhos, sabe, eles foram vencendo, e alcançaram a vitória ali. Houve mudança. É processual. Mas é um processo. É processual. Gente, existem coisas que não é miojo, não é 3 minutos, não é instantâneo. Existem coisas que demorou muito tempo para se criar. E aí vai demorar talvez o dobro ou o triplo do tempo para se limpar. Relacionamento não é miojo, 3 minutos. Né? É algo que é um processo de mudança. Imagina você cresceu vendo uma agressão familiar. Você vai ter esse trauma durante muito tempo. E para você se desvencilhar disso, vai demorar um tempo também. Mesma coisa na relação. A gente carece da graça de Deus a todo instante para a gente mudar. E assim, o que eu quero dizer é que a mudança vem, mas ela pode ser que não seja no tempo que o casal, ou seja, que um dos cônjuges gostaria que viesse. Sim, mas quando é caso, eu tenho que ter noção que pode acontecer isso, ok? Porque são duas pessoas diferentes. Não vai ser nunca. Que vida da dor não é fácil, não é mesmo, não. Muito bom. Amor, quer falar alguma coisa? Sobre... Mais nada? Não. Só para a gente encerrar, né? Que a gente só tem alguns minutinhos. Eduardo, sei lá, acho que mais quem falou a respeito de tudo isso. A gente precisa entender que quando a gente fala do perdão e a gente fala de 70 vezes 7, isso não te dá direito de voltar a errar novamente, né? Que as pessoas hoje elas brincam com a graça de Deus que foi concedida a nós. Errou, pediu perdão, mas você tem que voltar, mudar a rota, fazer a conversão. Por isso que existe o nome conversão, mudar a rota daquilo que está sendo feito. Porque se você toda hora cai naquele mesmo problema, seja ela qual for, pode ser internet, pode ser mentira, pode ser uma mentira. E se você continua naquilo, daqui a pouco você se torna automático. Então a Bíblia diz que um abismo chama o outro. É questão de tempo de outros abismos estar fazendo parte da sua vida. O perdão é para ser usado? Amém. É para ser usado. Porém, ele tem que fazer o uso com uma fé racional, uma fé inteligente. Você pegar e falar assim, ó, errei, vou fazer o que está em Provérbios, confessei e deixei, alcancei a misericórdia. E porque senão, toda hora, se a gente ficar dando desculpa, que a carne é fraca, mas no pecado nunca foi vitamina, que você, mas é assim mesmo, acontece. Não, esse espírito de autocomiseração, meu irmão, Deus nos deu o espírito de ousadia. E a Bíblia diz o seguinte, para a gente fugir da aparência do mal, não é para ir de encontro. Se a Bíblia diz para a gente fugir da aparência do mal, porque ele já está dizendo, você vai perder, você vai cair. Então, se você sabe que o teu erro está naquele caminho, é para você mudar a rota. Não só você, sua esposa, seja quem for. Então, assim, hoje, um dos maiores desafios do ser humano e até do cristão é o perdão. O perdão não é demência.
Não é isso. O perdão você perdoa dia após dia. É processual. Eu perdoo hoje, eu perdoo amanhã, perdoo. Daqui a pouco você está vendo que aquilo nem te faz mais mal. Você vai relatar. Aí você já não vai mais falar do assunto. Você vai testemunhar da libertação que você viveu através do perdão. Verdade. É fácil? Não é, meu irmão. Não. Por isso que nós dependemos do Senhor. Por isso que o próprio Jesus pega e falou assim: eu vou para o Pai, mas deixarei com você o Consolador, o ajudador e consolador. Exatamente nessas horas. A gente tem que recorrer ao Espírito Santo. E o ser humano está falhando porque está negligenciando o seu relacionamento com o Espírito Santo. Tá bom, meus queridos? Meus irmãos, antes de vocês terem um minuto de falar aí para dar as suas felicitações, saudações, muito obrigado. Que Deus continue abençoando vocês. Sou fãzaço do trabalho de vocês, da humildade, da simplicidade. Eu falo de vocês, porque é notório que vocês se conhecem no olhar, ministrações juntas. Eu sonho isso. Um dia eu estar ministrando junto com a Rayane no olhar. É sacada muito rápida. Obviamente que são anos, né, de ministério. Tem um casal que acompanha vocês, esqueci o nome deles, não sei se ainda estão com vocês. O assessor de vocês, que até nos enganaram numa ministração, subiram, começaram a discordar no altar. Eu falei assim, meu Deus, eles estão discutindo. Não, fazia parte da ministração. Meu, é Deus. Não vou contar, porque em nome de Jesus eu vou trazer vocês aqui para ministrar para esses casais e continuar abençoando nossas vidas. Alguma coisa? Amém. Quero agradecer, né, por essa oportunidade de crescimento também, não só para nós, mas também para os casais que estão aqui online, estão assistindo essa live. Certamente que esses momentos edificam não só a eles, mas principalmente a nós, porque é como se fosse um momento de reciclagem também. É um investimento no casamento mesmo, né? E que é o que falta na maioria dos casais. 15 minutos, 1 hora, às vezes eles negligenciam, mas é o que muitas vezes edifica bastante. É uma palavra que a gente ouve, que a gente pega para poder fazer a prática. De repente um aconselhamento que eles nem imaginavam ter, mas numa live já ajudou bastante no dia a dia. Então eu quero agradecer muito vocês. Como o Joilson falou, né? Ser fã, eu também sou muito fã. A graça com que vocês ministram, a forma que Deus deu, né? Como estratégia para vocês ministrarem sobre família, sobre casamento. É muito importante, é muito bonito ver tudo isso. Eu agradeço, né? Vocês terem aceitado o convite. E ter revisto vocês também, né? Que já faz muito tempo que a gente não se vê. Lindões. E a gente quer também aí futuramente chamar vocês para estar um pouquinho mais junto, depois que tudo isso acabar, para poder ter esses momentos juntos novamente. Obrigadão. Queridos, 1 minuto. Diz aí. O que vocês têm? Obrigado pela oportunidade. Deus abençoe vocês. Amei, olha, amei. Não imaginei que... Olha, gente, a gente nem falou em coronavírus. Nossa, gente, pula essa parte, né? Ai, olha, maravilhoso. Foi muito bom, presente de Deus, né? Amém. Legal que a gente se vê, dá tempo de ler alguma coisa que as pessoas escrevem. Realmente, Verdade. isso daqui é importante, edifica a nossa vida. Amém. Obrigada pelo carinho. Eu vou criar outro tema e vou marcar de novo uma live com vocês. Joia, Deus abençoe. Você vai jogar lá na sua mídia, né? Vai jogar lá no... Depois eu te mando o link. Falou. Gente, fica com Deus. Tchau, gente. Deus abençoe. Tchau. Fica com Deus. Tchau. Tchau. Ai, que legal.